Shabbat Shalom a todos. E já vou pedindo para vocês. Você que está passando pelo meu canal, vá se inscrevendo. Não deixe de se inscrever nesse canal, né? Você que já é meu seguidor, não deixe de fazer seu comentário, né? E faça seu comentário, comente o vídeo, faça seu debate, porque nós estamos iniciando uma coisa muito importante, que é essa série dos vídeos da letra Shin, com valor 300, letra hebraica, a 21ª letra hebraica com valor 300. Essa série fala do tempo dos Aharonim, né, e dos Anussim. Por que é importante falar disso dos Anussim? Porque foram os Anussim que colonizaram essa costa da América Portuguesa. Toda essa região dessa terra, com base no Tratado de Tordesilhas, foram ocupada e colonizada pelos cristãos novos que vieram de Portugal. E a prova de tudo isso, minha gente, é os vestígios deixados por Gonçalo da Costa, Gonçalo Monteiro, o mestre, né, o bacharel Cosme Fernando Pessoa, que é fundador de Cananéia, né, João Ramalho, fundador de São Vicente, fundador também de Santo André, da Borda de Campo. Quer dizer, existem inúmeros bandeirantes primitivos, né, que colonizaram esta terra, arregimentaram com os murubixabas indígenas. Eles arregimentaram aldeamento e formaram povoações a partir daquelas pessoas que vinham para trabalhar, né, para fazer a extração do pau-brasil. O pau-brasil, como vocês conhecem muito bem, ela é uma árvore nativa da costa brasileira. O pau-brasil, ele leva esse nome. Muitas das vezes você encontra lá na história até algumas teorias da conspiração que não dá para botar fé. Mas você encontra também, fora as especulações, as teorias que aparecem, você encontra vestígio histórico que você deve botar fé, porque tem sentido, tem lógica. Como é o caso da que vamos falar agora. O pau-brasil, gente, porque esta terra, quando foi descoberta, Pedro Álvares Cabral deu o nome de Ilha da Vera Cruz. Depois, mais tarde, foi chamado de Terra da Santa Cruz. Por volta de 1504, quando Fernão de Noronha, um cristão novo, arrenda o Brasil e passa a fazer a extração do pau-brasil, colocando feitorias e entrepostos, né, que negociavam com os índios, praticavam o escambo. O que é o escambo? O escambo era a troca de árvores do pau-brasil, cortado pelos indígenas, né, trocado a troco de foice, pente, machado, né? Porque o índio não conhecia o ferro, né? Quem conhecia o ferro eram os brancos, principalmente, né, aquele judeu português que conhecia muito bem o ferro. E o ferro, no hebraico, ele é chamado de barzil. Veja bem a conotação que tem. Aí você vai ver o que a gente coloca, por exemplo, que deu o nome desta terra, Brasil. Muitos lá na história, alguns historiadores usaram dizer a madeira era cor de brasa e por isso se chamou Brasil. Tudo bem, é uma teoria, mas há alguma coisa mais convincente, alguma lógica muito mais convincente do que isso. Porque Barzil em hebraico é ferro, e Barzilai é ferreiro, né? Algum derivado do ferro.
Então essa madeira é uma madeira muito dura e por ser vermelha, parecido com a ferrugem, ela tinha tudo a ver com o pau-ferro, que se chamava árvore de ferro, né? A esbársia, porque árvore é em hebraico. Esbársia é pau de ferro, pau-ferro, né? Que é o mesmo sentido do pau-brasil. Pau-brasil, ele vem ser chamado porque houve um aportuguesamento do hebraico, né, para o ladino, que era aquela língua espanhola, português, misturada com o hebraico que dava o ladino. E o ladino, né, como o colonizador chamavam esbársia ou eresbársia. Eres é terra, bem entendido. Eresbársia é terra. Então, terra de ferro, terra, ilha de ferro. Então, eresbársia. O esbársia é árvore de ferro ou pau de ferro, que traduzido para o português é pau-brasil. Tão curioso você discutir essa questão que nos primitivos, o mapa não se escrevia Brasil com S, mas com Z, porque vinha do Bárzio, né? Bárzio. O Bárzio, então, aportuguesado, porque na língua portuguesa ficaria melhor no léxico português falar Brasil. Então ficou Brasil. Aí, e eu vou provar para o senhor que o brasileiro, né? O português, até hoje ele fala brasileiro. Até hoje em Portugal, quando se dirige ao brasileiro, ele fala brasileiro. Ele fala um E, um som de A. Por quê? Porque isso vem do ladino, gente. Isso vem da linguagem hebraica ladina, né? Misturado com o português, que acabou dando este nome que nós conhecemos, Brasil, né? Que é o nome da nossa terra, da nossa pátria, que tem tudo a ver com a colonização, com os primeiros colonizadores, que eram judeus, eram cristãos novos. Então aí prova tranquilamente a prova das pessoas, dos cristãos novos primitivos que chegaram aqui para colonizar o Brasil, né? Trabalhar, fazer o escambo, cortar o pau-brasil. Nos lugares onde se cortava o pau-brasil, aí fazia queimada, e na cinza da queimada semeava a semente. Começou a nascer o plantio de sementes do tipo cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar já desde 1515 já existia no Brasil. Quer dizer, balela que foi Martim Afonso de Souza que trouxe, introduziu a cana-de-açúcar. Quer dizer, alguém autorizado pelo rei ficou que introduziu, mas na verdade não é. Porque, outra coisa, profissão, é preciso se ater muito bem a isso. Por que nós chamamos, hoje em dia, e no nosso léxico português, por que nós chamamos brasileiro? Vocês já pararam para pensar isso aí? Não deveria ser brasiliano ou brasilense, que é o gentílico, né, dado a toda a língua portuguesa. Se você fala jaguarivense, curitibano, paulistano, tudo é ano ou ense. Maranhense, paranaense, tudo ou é ano ou é ense, mas eiro é um gentílico destinado à profissão. Pedreiro, madeireiro, brasileiro, mineiro. Vocês entenderam agora? E por que nós somos brasileiro? Porque brasileiro era a profissão de quem trabalhava na extração do pau-brasil, do esbárzio. Por isso, brasileiro em português, barzilai em hebraico. Você entendeu?
E isso é prova cabal, minha gente, porque se vocês que tiver um pouco de conhecimento da Torá e da Bíblia, vocês vão ver que lá na história do rei Davi, quando o rei Davi fugia do príncipe Aveshalom, né, que era o príncipe que deu o golpe de estado e estava derrubando o próprio pai, ele pega o caminho do Jordão e foge para a região de Gileade, o Galeade, né? Lá ele encontra um velho ferreiro, né, que fazia espada, trabalhava fazendo espada, chamava Barzilai. Ué, Barzilai era o ferreiro, era a profissão de quem trabalhava como ferreiro. Então, Barzilairo, brasileiro, né, é a profissão, ou brasileiro, a profissão de quem trabalha na extração do pau-brasil. Então, a prova cabal de que esta colonização primitiva foi feita pelos cristãos novos, né? Foram os judeus que colonizaram o Brasil. Esta prova está encravada nos documentos de formação dos primitivos povoados, afora aqueles povoados que foram derrubados, que não foi no caso do Bet Shalem, outro povoado da Jureia, o Bet Shalem, e sobrou Cananéia. Cananéia tem até hoje, foi rebatizado com o nome de São João Batista de Cananéia. Então, veja bem, além da Cananéia, Jureia e o Bet Shalom, que foram praticamente renominados, né? E outros foi desfeito. Quando o jesuíta chega aí, por volta de 1530, 1540, tinha um povoado de Santo André da Borda de Campo, que foi dado esse nome depois, mas era um povoado fundado por João Ramalho, também um cristão novo, né? Que vivia, que era casado com a filha de Tibiriçá, né? Do cacique Tibiriçá, e que foi o primeiro fundador praticamente de São Paulo, ele figura na história de São Paulo, né? O primeiro vereador de São Paulo, o primeiro alcaide-mor de São Paulo. Então, minha gente, vê-se que esta terra foi formada, tudo indica que esta terra brasileira, essa costa da América Portuguesa, né, foi colonizada por judeus, por cristãos novos que exploravam o comércio do pau-brasil e traziam trabalhadores, ou seja, brasileiros, para trabalhar na extração do pau-brasil, né? E esses barzilai em hebraico, o brasileiro, né? Quer da forma que você quiser pronunciar, que chega no nosso léxico brasileiro, né? Brasileiro. Porque se nós fôssemos usar o gentílico correto do português, o nosso gentílico seria brasiliano, ou brasilense, seria o correto. Mas nós somos brasileiro porque descende de uma profissão. Era a profissão dos cristãos novos, primitivo cristão novo, que trabalhavam ali, né? Se dizia assim, vamos contratar brasileiro para trabalhar nos estaleiros do pau-brasil, para carregar navio, fazer a carga e transportar para a Europa. Precisamos de mais brasileiro. E esses brasileiros eram os cristãos novos que eram trazidos, por quê? Por causa da afinidade cultural, por causa da língua, da facilidade com que eles falavam ladino, da facilidade que eles tinham para comunicar com os índios, né, com os nativos da terra, os tupinambás, os tamoios, os tupiniquins, né, todo aquele povo, João Ramalho e os primitivos cristãos novos que já estavam presentes nessa terra desde 1497, 1498, 1499, já tinha até decreto do rei proibindo a vinda de cristão novo para essa terra. Por quê? Se tinha o decreto que proibia, porque o povo vinha, estava vindo, estava sendo colonizado. Então, a prova cabal de que em 1530, quando Martim Afonso de Souza chega para colonizar
a terra Brasilis, né? Para colonizar a Eresbárzio, né? A Eresbárzio, que é a terra brasileira, né? Já estava cheia de brasileiro, trabalhador que estavam trabalhando, Barzilai. Então o Brasil é dos Barzilai, é o Brasil dos brasileiros, né? Não importa se é Barzilai, é brasileiro. Tanto é que se você chegar em Israel hoje e for falar que é brasileiro, eles vão falar assim, Barzilai, é. Então, o hebraico é esta a pronúncia. Então, isso aí, vocês acham muita coincidência que tudo tenha acontecido dessa forma? A terra de Santa Cruz, que era para ser uma terra da Santa Cruz, ou terra da Vera Cruz, que é da cruz verdadeira, né? De repente, de uma hora para outra, passa a se chamar Brasil, em homenagem aos brasileiros que trabalhavam, os Barzilai, que fundaram essa terra, que colonizaram, que trabalharam na extração do pau-brasil. Veja bem, a história do Brasil precisa ser recontada. Muitas das vezes é preciso desconstruir para reconstruir. E a história brasileira não há necessidade de desconstruir. Basta complementar a história que está apagada e começa falando de uma colonização oficial a partir de 1530. Basta esquecer esse 1530, que começou em 1530, e começar em 1497, 1500, 33 anos antes. Começa-se aí a história do nosso amado e querido Brasil. O Bárzio, pau-ferro, né? Árvore-ferro, vindo do hebraico, fundado por essas mãos fortes dos primitivos bandeirantes que alargaram as fronteiras desta terra. Então, minha gente, eu vou muito e vou bater firme, trazendo documento, prova e lógica de argumento para que os senhores possam conhecer a verdadeira história do Brasil. Se vocês gostaram, não deixe de dar o like. Não deixe de fazer seu comentário. E não, se você está passando agora, não deixe de se filiar ao canal. Se inscreva e compartilhe com seus amigos. Um Shabbat Shalom a todos e um cordial boa noite.